O vídeo a seguir é um registro da 8ª aula do curso A Vida Simbólica na Literatura Contemporânea, promovido pela Escola de Letras e pela Escola de Extensão da Unirio e ministrado por mim, professor Gustavo Naves. Nesta aula, a partir da leitura de Sobre os Ossos dos Mortos, da escritora polonesa Olga Tokarczuk, abordamos a dimensão arquetípica do mito de Medeia e sua relação com a questão climática e ecológica contemporânea, tal como surge no romance. Discutimos também o uso da astrologia como linguagem simbólica de relações não causais, a partir dos relatos da protagonista de Tokarczuk e das diferentes concepções do conceito de sincronicidade na obra de Carl Jung. A programação completa do curso pode ser encontrada na caixa de descrição abaixo. Então, gente, começando, hoje a gente vai falar Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, uma autora polonesa, né, que ganhou seu prêmio Nobel em 2018, se não me engano, e tem sido traduzida recentemente no Brasil, tem sido mais conhecida. E o que a gente vai fazer, né, assim como nos outros casos, dos outros livros, é usar, de certa maneira, o livro como um trampolim, um ponto de partida, né, para abordar aspectos da obra do Carl Jung. Por isso não vamos fazer uma análise completa, né, não é um propósito de crítica literária especificamente, mas com sorte, feito esse caminho, a gente consegue, de repente, até dizer algo sobre o livro novo, diferente, né, que seja específico, que não englobe a obra como um todo, mas enfatize algum ponto que ela trata. E eu vou dividir a abordagem do livro em duas partes que não estão dissociadas, elas são atreladas umas às outras, mas a princípio, para efeito de organização da aula, eu resolvi separar em dois aspectos nos quais o livro se relaciona com os nossos temas. Um é, de maneira mais direta e objetiva, a qual mito ele se refere, né? Se ele está encenando uma história arquetípica, que narrativa arquetípica é essa? Que figura, que personagem arquetípica a Janina Duscheiko, que é a protagonista do livro, né, encena, refere. E outro aspecto tem a ver com a linguagem simbólica mais específica com a qual ela lida, que é a astrologia. A gente vai falar um pouco mais disso, de uma maneira mais concentrada, mais específica, até porque o tema tem surgido aqui e ali, sempre. E então a gente aproveita a oportunidade. Tá? E esse primeiro ponto, para ser, né, bastante direto, a gente está falando do mito de Medeia, da figura de Medeia, até por conta da referência explícita e direta da própria Janina. Isso tem dois momentos no livro em que ela especifica isso. Um deles é quando ela está falando dos nomes que ela daria a si mesma, né? Ela dá nomes a outras pessoas diferentes, apelidos, ela desconsidera os nomes comuns, né, correntes das pessoas e inventa ali alguns apelidos, e quando ela está falando dos possíveis apelidos, nomes que ela gostaria de ter, ela faz uma referência a Medeia, por exemplo, né? E no final do livro, aí mais especificamente, ela diz estar encenando, reencenando a história de Medeia. A gente vai ver que história é essa, eu vou mencionar rapidamente, sempre lembrando que quando a gente... Medeia não é exatamente um arquétipo, né? Quando ela diz que está reencenando, encenando Medeia, não quer dizer que essa experiência da qual ela está tratando foi inventada pelos gregos em um determinado momento, né? Ela está fazendo uma referência por analogia, uma referência que é comum para muita gente e que por isso se tornou importante. Mas outras culturas, outras mitologias vão ter as suas Medeias, né, específicas, com suas singularidades, mas que de alguma maneira
colocam também aspectos e traços semelhantes àquelas que estão no mito grego e na tragédia de Eurípides. Então, ela está encenando Medeia, não a Medeia grega, mas uma determinada narrativa que tem um sabor arquetípico, parece fazer referência a algo arcaico, a algo intrínseco à experiência humana na Terra. E para a gente saber, né, fazer essa relação, eu vou mencionar rapidinho qual é a narrativa do livro, com spoiler, impossível ser sem spoiler, tá? Quem quiser pode tapar os ouvidos, mas não é um livro que dependa, é um livro de mistério, né? É um livro que tem uma investigação envolvida, uma série de assassinatos, várias pessoas de uma localidade começam a surgir, elas têm algumas semelhanças, né? São todos caçadores, começam a aparecer assassinadas, só que não é um livro que dependa completamente da solução do mistério. Em algum momento a gente já saca. Eu li pela segunda vez e achei mais legal, na verdade, porque eu já sabia qual era a solução do mistério e pude aproveitar algumas partes do livro que talvez eu não tivesse aproveitado antes, que é a personagem, né? A personagem é a grande sacada, a Janina é o que justifica o livro até mais do que a própria trama. Então, a gente vai descobrir, no final das contas, que ela é responsável pelos assassinatos. É um pouco por ocupar essa posição que ela diz, está reencenando o mito de Medeia, e ela está justamente, né, se vingando da morte das cachorras dela própria, mas de uma maneira mais geral, né, dos crimes cometidos por esses caçadores, uma vez que ela considera que o assassinato de animais é equivalente ao assassinato de humanos. E o que isso tem a ver com Medeia? Né? Medeia foi uma deusa, né, filha de deuses, descendente de Hécate, uma deusa da magia, e também de Hélios, o deus Sol, na mitologia grega, que se apaixonou por Jasão, líder dos argonautas, que teria ido ao reino de Medeia, onde ela vivia, onde ela morava, em busca do velo de ouro, que ele precisava recuperar, né, para se tornar rei lá da localidade dele, que eu não vou me lembrar exatamente qual era, Corinto, se não me engano, né? Mas ela se apaixona por ele, por esse guerreiro que aparece lá em busca do velo de ouro, e decide fugir com ele, ajuda ele a recuperar o velo de ouro, Velocino, decide fugir com ele, nessa fuga inclusive assassina o próprio irmão e o despedaça, espalha suas partes para que o pai dela própria, ao invés de perseguir Jasão e ela, perdesse tempo procurando as partes do irmão para dar a ele um funeral digno. Então, isso já dá uma ideia do que Medeia é capaz, né? E acontece que um tempo depois disso, ela já casada com Jasão, ele acaba tendo uma relação com uma outra pessoa, decide né, abandonar Medeia, e ela está à beira, ela está com risco de morrer mesmo, de repente, e se vê na situação de ter, inclusive, que matar os próprios filhos para se preservar. Para os filhos dela com Jasão, né, para sobreviver. E aí ela usa, né, da feitiçaria, da magia, dos poderes dela para isso. E o mito de Medeia foi recuperado no final do século passado, começo desse século, muito em função da questão climática, tá? Para se contrapor a noção da Terra como Gaia, de uma terra-mãe, né, de uma terra que favorecesse os assuntos humanos ou a própria existência humana. De repente você passou para contrapor essa ideia, né, foi recuperado esse outro mito para imaginar uma terra que precisasse, inclusive, se desfazer dos seus filhos para garantir a própria sobrevivência. Então, a questão climática recuperou o mito de Medeia nesse sentido,
Pode acontecer, sim, de uma mãe, inclusive a Terra, enquanto mãe da humanidade, em algum momento precisar se desfazer desses filhos que se tornaram prejudiciais à existência dela própria. Então, existe uma discussão entre a hipótese de Gaia e a hipótese de Medeia, a hipótese de Gaia considerando sempre que haveria alguma espécie de simbiose entre humanidade e Terra, e a hipótese de Medeia supondo, presumindo que a Terra poderia precisar se vingar de certa maneira ou se livrar desses filhos. E, naturalmente, a história da Janina se coloca no campo dessa discussão climática. Né? Ela está da discussão da posição da humanidade em relação a outras espécies e, portanto, né, dentro da discussão ecológica dos últimos 20, 30 anos, pelo menos. O Antunes Filho, um diretor de teatro importante, conhecido, brasileiro, encenou Medeia de Eurípides em 2001 com essa ênfase. É engraçado que eu não me lembro de ter ouvido falar desde então, novamente, em Medeia como uma personagem importante das discussões entre clima e mitologia, mas eu fui buscar isso porque eu lembrava dessa peça, eu assisti essa peça e, de fato, ele dando entrevistas, ele dizia que era importante reencenar Medeia agora por conta das questões do clima e do risco que a humanidade estava sofrendo, e também de supor a própria Terra, né, miticamente, não como uma entidade, né, materna, acolhedora, mas como uma mãe que pode, inclusive, se voltar contra os próprios filhos em favor da autopreservação. Então, a Janina dialoga pelo menos com essa, né, a Olga Tokarczuk dialoga pelo menos com essa encenação da Medeia do Antunes Filho, que eu saiba, que a ênfase era essa. Acho que o mito de Medeia acabou voltando aí um pouco com essa chave para os nossos trâmites culturais. E eu acho interessante esse ponto, porque a gente começou o curso falando de Apocalipse, né, o Apocalipse no âmbito do monoteísmo, falando A Estrada, Cormac McCarthy, e, de certa forma, presumindo, buscando entender como que um mundo desencantado é um mundo apocalíptico e vice-versa. O mundo apocalíptico é um mundo desencantado. Essa outra visão, ela nos dá a oportunidade de imaginar e supor que um mundo politeísta pode ter também seus apocalipses. Né? Se você coloca, por exemplo, Medeia nessa chave, você imagina que existem transformações no mundo dessas forças em oposição, no mundo politeísta, no mundo em que você não tem uma instância reguladora da moral, mas sim várias, né, forças em conflito, ele pode ter eventos, situações, circunstâncias que são apocalípticas para a humanidade. E isso nos ajuda a entender, inclusive, de uma outra maneira, a nossa cultura apocalíptica e com outras deduções, outros desdobramentos morais em termos de comportamento, de atitude, né? Que não vai dar para desenvolver agora, mas eu queria mencionar brevemente, através de uma referência a um livro chamado A Fragilidade das Coisas, do William Connolly, que é justamente um escritor que parte, né, da necessidade, segundo ele, da gente compreender a própria história numa chave mais politeísta e não monoteísta, ou seja, não guiada por uma história coletiva da humanidade, com uma direção ou sem direção nenhuma, mas como um conjunto, a própria história como um conjunto, o locus, né, de um conjunto de forças que incluem, por exemplo, as forças climáticas, as forças naturais, outras espécies, bactérias, vírus, etc. Ele fala, tudo isso faz parte da história. Se a gente concentra a nossa visão da história na humanidade, a gente geralmente está concentrando um sujeito
e na humanidade como sujeito histórico isolado do mundo natural. E ele diz que não, a gente precisa conceber, inclusive, a história como algo atravessado por forças em oposição, que não só são as forças de uma atividade, de uma subjetividade humana, mas de outras intenções, inclusive, né? E aí o recurso à mitologia é muito importante, porque você passa nas culturas que envolvem, né, narrativas mitológicas, você convive necessariamente com outras intenções, outras subjetividades que não a humana. Então, existe algo a aprender dessas culturas politeístas nesse sentido. E aí eu vou buscar só um trecho em que ele comenta Hesíodo, né, o autor da Teogonia, como exemplo de uma narrativa politeísta, para ver quais as deduções que ele tira disso, que eu acho que de alguma forma vão dialogar, se não agora, mas para o final da aula, com Sobre os Ossos dos Mortos. E esse trechinho diz o seguinte: o cosmos de Hesíodo, na Teogonia, não é regido pela providência, nem receptivo à consumação do conhecimento e do controle humano. Não foi, então, difícil para Sófocles transfigurá-lo em uma visão trágica, quando Atenas se viu diante do embate entre deuses novos e antigos. O cultivo do caráter torna-se um assunto, então, de primeira importância, em parte porque não há uma instância disponível neste mundo para determinar leis morais universais, e em parte porque, neste cosmos, não se presume que o mundo seja particularmente predisposto à humanidade em última instância. Os desdobramentos dessas reflexões para o cultivo do caráter têm como corolário, ou seja, como conclusão, a negociação de um ethos da generosidade, pois esta orientação vê a individualidade emergindo de uma cultura intersubjetiva e não o contrário. Isso emergiria também como um ponto crucial para a qualidade da vida pública. Ou seja, a gente está recuperando um ponto que surgiu lá no começo do curso também, nas primeiras aulas, de que a subjetividade humana, ela emerge deste mundo, nós viemos deste mundo, né, como folhas brotam de uma árvore, portanto, participamos dele, né, como fatores envolvidos no cosmos, e não como controladores ou como mentes capazes de abarcá-los de um ponto de vista externo, né? E, portanto, nós não viemos ao mundo, viemos do mundo. E estamos aí envolvidos com uma série de forças em oposição que para os gregos, por exemplo, eram deuses e hoje em dia podem ser concebidas como fatores climáticos, como forças ambientais, como forças astronômicas, inclusive, como nosso envolvimento com micro-organismos e seus comportamentos também, como vírus e bactérias. E isso tudo só para situar um pouco essa discussão num conjunto de reflexões que vem dos anos 90 para cá, ganhando força, né? Embora de 2 anos para cá a gente vai discutir isso tenha ganhado um outro aspecto, mas que ganharam força através das teorias da complexidade, da noção de novo materialismo, e em autores e autoras como Donna Haraway, Jane Bennett, Tim Ingold e Bernadette Brady. Né? A Donna Haraway é a que está mais traduzida, é a mais conhecida no Brasil, e é uma autora altamente vinculada ao tipo de viés, né? de narrativa que a Olga Tokarczuk traz no Sobre os Ossos dos Mortos, porque ela trata justamente da ideia de espécies companheiras, dessa afinidade que a gente precisa, né, deve desenvolver com outras espécies neste mundo, ao vê-las, né, de uma maneira menos
menos distanciada. Inclusive, um outro nome do livro dela, né, is Making Kin, né, fazendo parentes, no Chutoloceno, também diz respeito a isso. Então, eu só queria, na verdade, situar a discussão de hoje nesse conjunto de debates, né, que é muito rico, é muito interessante, e no caso da Bernadette Brady, etc., não, também, né, especificamente, vai incluir a questão da astrologia. O livro da Bernadette Brady, no qual eu estou pensando ao fazer essa referência, é um livro chamado Caos, Chaosmos and Astrology, né? Caos, Caosmos e Astrologia, sendo Caosmos um termo que ela pegou emprestado, né, que eu me lembre, né, surgiu com uma discussão do Humberto Eco sobre James Joyce, Aesthetics of Chaosmos, a estética do caosmos, The Middle Ages of James Joyce, a Idade Média de James Joyce, que aí é uma outra longa discussão, mas enfim, só para mencionar como que a astrologia participa, né, a discussão sobre astrologia e linguagens simbólicas semelhantes participam desses trâmites em debates em que se concebe a humanidade como parte do cosmos, parte imersa nessas oposições, conflitos, dificuldades, parte participante, né, de tudo aquilo que nos envolve, e não como aquilo que seria, né, o caso da humanidade no Apocalipse cristão, uma espécie que foi jogada aqui e que é castigada, eventualmente, com um evento que seria o fim do mundo, o fim de tudo, né? Quando, dentro dessa concepção, você pode conceber facilmente um cosmos que continua sem a humanidade, ou criando, né, outros fatores, outras formas de consciência, e por aí vai. É curioso porque exatamente esse tipo de raciocínio nos leva a isso que o William Connolly chama de um ethos da generosidade. A concepção da fragilidade da vida humana no cosmos, ela teria, né, como consequência um outro ethos mais cuidadoso, mais atento, né, mais sensível ao ambiente, às outras espécies, e por aí vai. Isso vocês vão encontrar em outras, né, em uma série de discussões semelhantes. Deixa eu voltar para a minha janela aqui. E é uma discussão, como eu disse, envolve aspectos climáticos e permite que a gente avance no assunto aqui hoje, né, buscando uma primeira referência sobre os ossos dos mortos à astrologia, ou pelo menos uma das referências, para eu explicar como que eu entendo que a gente pode mobilizar o assunto né, nesse momento do curso. E eu vou buscar um trecho em que ela... e aí tem esse outro aspecto, né, da Janina, que ela é astróloga. Ela é uma astróloga que já pegou, de certa maneira, um momento interessante, importante para os astrólogos em geral, de poder mobilizar a computação, né? Não precisa ficar fazendo cálculos o tempo inteiro, mas carrega ali as suas efemérides, ou seja, a sua lista, né, de trânsitos planetários dos últimos 100 anos, e ela estuda, né, usa e, ao mesmo tempo, usa a astrologia na sua vida cotidiana. Isso, a astrologia vai ter, né, alguma relação com os assassinatos, com a história, com a trama do livro de uma maneira geral, mas estuda também, né, e supõe, imagina possibilidades de provar cientificamente a astrologia. E tem outro aspecto também, que é uma relação
sempre bem-humorada, que muita gente, quase todo mundo que eu conheço que lida com astrologia, tem com astrologia, que eu acho que é um componente muito importante, muito significativo, me diz muito sobre a astrologia. Mas ela diz, né, justamente no momento em que ela diz que ela gosta de ficar assistindo apenas o canal de previsões meteorológicas, por conta das imagens das nuvens, né, dos gráficos, etc. E no trecho que ela está tratando disso, ela diz: desde de manhã fico na companhia das imagens das frentes atmosféricas, belas linhas abstratas nos mapas, azuis e vermelhas, que se aproximam implacavelmente a partir do oeste, vindas da República Tcheca e da Alemanha. Gostaria ainda de ter um canal sobre os astros e os planetas, TV Influências do Cosmos. Esse tipo de televisão também seria composta fundamentalmente de mapas. Mostraria as linhas de influência e os campos magnéticos dos planetas. Estimados telespectadores, Marte está começando a ascender sobre a elíptica. À noite atravessará a faixa de influência de Plutão. Pedimos que deixem seus carros nas garagens e nos estacionamentos cobertos. Guardem as facas. Tenham cuidado ao descerem ao porão e, enquanto esse planeta estiver atravessando o signo de Câncer, apelamos que evitem tomar banho e que andem para trás como um verdadeiro caranguejo na hora das brigas familiares. Pronunciaria uma apresentadora magra e etérea. Saberíamos porque os trens nesse dia se atrasaram, o carteiro ficou atolado na neve, dirigindo seu Fiat Cinquecento, a maionese não ficou boa e a dor de cabeça, de repente, passou sozinha, sem nenhum remédio, tão subitamente como havia surgido. Conheceríamos o horário certo para começar a tingir o cabelo e saberíamos para quando planejar o casamento. Então, gente, eu gosto nesse trecho de que ele me faz lembrar, né, como que a Janina ela apresenta três aspectos da relação dela com a astrologia, de muitas pessoas que eu conheço com a astrologia, que eu acho importantes e interessantes, e eles são um tanto ambivalentes. Um é esse uso cotidiano mesmo, né, sobre determinar a hora, o dia de cortar o cabelo, consultar ali, né, usar as efemérides, os astros, para saber se tal momento é favorável ou não ao que quer que seja. Essa é a prática cotidiana mesmo, que independe de quaisquer bases epistemológicas, se você percebe que aquilo funciona. Ponto. E esse é o primeiro uso da astrologia. Percebe-se, né, ou algumas pessoas percebem, sentem que aquilo tem pertinência, que tem uso para elas, e elas vão desenvolvendo, eventualmente, técnicas mais elaboradas, ou vão conhecendo técnicas mais elaboradas, ou consultam astrólogos, consultam efemérides, consultam a internet, né, o que tiver disponível para mobilizar esse uso. Um outro aspecto que eu acho muito legal, que está no texto, é essa oscilação entre ironia e verdade. Né? Existe uma brincadeira, andem de lado como caranguejos. Lógico que ela está brincando com um grau de detalhe em que você pode chegar nessa brincadeira. E isso é algo que eu acho que é intrínseco à astrologia, eu acho muito legal que seja, que a gente sempre brinque quando fala de astrologia, porque tem algo preserva-se algo de absurdo, né, de um certo espanto diante de algo que é muito interessante, até por ser capaz de causar esse espanto. Além do que, né, todas as brincadeiras com signos, os arquétipos e estereótipos das pessoas, elas têm o seu lugar na nossa sociabilidade, e não deixam de dar uma ideia, né, de que aquilo parece ser pertinente,
na brincadeira também. Né? Quando você fala librianos indecisos, cancerianos emotivos, etc. Você faz alguma brincadeira com isso. O riso vem também junto, geralmente, com um reconhecimento de que pô, é isso mesmo, eu sou assim mesmo. E é muito engraçado que seja isso aconteça. Mesmo quando a gente está falando só de signo solar, mesmo com essas brincadeiras da internet, não é à toa que existe tantos perfis na internet dedicados a essa interseção entre humor e astrologia. Agora, percebida a pertinência, né, disso, mesmo com bom humor, vai ser muito frequente, e é aí que o Jung vai entrar a princípio na conversa, que as pessoas, né, estudiosos, psicólogos, os próprios astrólogos, às vezes, tentem buscar uma comprovação científica da astrologia dentro dos paradigmas modernos, tradicionais, ocidentais, usados aí nos últimos 500 anos, né? De caráter mecanicista, causalista, newtoniano. Ou seja, tentem mostrar que isso é estatisticamente provado, né? Buscar através de estatísticas algo que nos dê a entender que existem, de fato, influências desses planetas, influências mecânicas, físicas mesmo, que não são perceptíveis num primeiro momento, mas que poderiam ser quantificadas através de determinados estudos. E o Jung, curiosamente, foi uma das pessoas que fez isso. É muito curioso, porque o Jung é justamente a criatura que criou uma moldura teórica onde você não precisa disso. É isso que a gente vai chegar. No final, é um pouco por isso que a astrologia surge aqui. Né? Jung e a astrologia nasceram um para o outro, porque a gente que trabalha com astrologia e não necessariamente crê ou prevê, imagina uma comprovação dentro do paradigma científico moderno, a gente encontra uma convivência muito boa da astrologia, um encaixe muito bom na astrologia, na concepção de inconsciente do Jung. É esse o ponto onde a gente vai chegar hoje. Mas, muito curiosamente, o próprio Jung fez estudos e mobilizou a própria filha dele, que era astróloga, para tentar provar estatisticamente a validade da astrologia. Ele fez estudos baseados nas sinastrias entre casais. Basicamente, as posições de Marte e Vênus, se não me engano. Ou Lua e Sol, agora eu não estou lembrado. Mas está no livro chamado Sincronicidade, dele próprio. Ele relata. Ele tentando descobrir, de uma maneira objetiva e impessoal, ou seja, adotando determinados paradigmas científicos, se a relação entre determinados planetas é recorrente na composição dos casamentos. Se pessoas com Marte e Vênus na mesma posição, em conjunção, oposição ou algo parecido, né, tendem a se casar mais do que as pessoas entre si, mais do que as pessoas que não têm esse tipo de relação. Tá? E isso é muito semelhante aos estudos que foram feitos, por exemplo, pelos irmãos Gauquelin, que chegaram a ter resultados positivos no sentido, por exemplo, de encontrar uma maior incidência significativa de Marte na casa 1 para atletas. Isso é linguagem técnica para muita gente, mas enfim, faz sentido. Tá? Eu posso garantir que faz sentido, mas que obtiveram, se empolgaram com esses resultados e obtiveram depois resultados absolutamente erráticos, insatisfatórios, incapazes de comprovar a influência dos astros através de uma análise estatística, objetiva e independente de interpretação. Um deles, inclusive, se matou em 1991, dizem que em parte por conta do desespero e frustração com
toda uma vida de resultados infrutíferos nesse tipo de pesquisa, que inclusive foi realizada também, talvez aquela que tenha sido mais completa dentro do paradigma científico, no sentido de usar o duplo cego, enfim, né, atender a vários requisitos científicos, foi uma pesquisa sobre suicídio, casos de suicídio em Nova York, que encontrou um total de 0 relação, recorrência, entre os mapas estudados e a ocorrência de suicídio, analisando uma quantidade grande de aspectos, incluindo declinações, incluindo, enfim. A conclusão a partir desse estudo é: não existe relação entre mapas natais das pessoas e tendências, né, o próprio episódio, o evento do suicídio. No caso do Jung, ele chegou a descobrir, só que como muitas vezes nesse tipo de pesquisa, resultados muito erráticos. De repente, algo que entusiasmava e falava, nossa, isso está batendo completamente, de repente algo que desqualificava, desmentia os resultados anteriores. Ele fez grupos de controle, analisou 3 grupos distintos, encontrou em determinados grupos relações muito claras, em outros, relações claras, mas por caminhos diferentes. Enfim, ele acabou chegando à conclusão, isso está publicado, mas não é nem a parte da obra dele mais convincente. Eu acho que é interessante que ele tenha se mobilizado nesse sentido, porque assim como a própria Janina, todo mundo que tem uma relação com a prática da astrologia, em algum momento já quis provar para Deus e mundo de que aquilo funciona e está provado estatisticamente, cientificamente, objetivamente. Eu acho que é um pouco esse o impulso. Por mais que, até o Jung tentou fazer isso. O Jung bastava ler a própria obra dele para ele se desincumbir dessa função, para falar, olha, isso pode funcionar maravilhosamente bem dentro dessa concepção do inconsciente. Mas, lógico, né, a astrologia ela continua contando com um fator muito singular quando a gente a compara com outras práticas oraculares, divinatórias, que é uma mobilização de um aparato técnico violento, enorme, né? É bastante diferente, em um certo sentido, de um oráculo como o I Ching, o próprio uso do tarô, por conta do aparato técnico, astronômico, científico que existe como suporte da astrologia. Só que isso acaba sendo muito tricky, capcioso, né? Porque esse uso desse aparato técnico, ele dá a entender uma coisa que nunca se comprovou e talvez não precise se comprovar. Não, esse não precisar é importante. E aí a gente está vivendo um momento muito significativo para entender e considerar isso. Porque é um momento difícil para quem lida com todo tipo de concepção, compreensão da experiência humana que tem um caráter não científico. Porque o debate nessa esfera foi colocado num nível muito baixo pelas circunstâncias, né? E aí, só para dar um exemplo, hoje em dia os psicanalistas estão sendo acusados de charlatães. Existe uma discussão em curso, uma polêmica, para quem quiser acompanhar. Isso está o Christian Dunker, que é um psicanalista conhecido, que tem um canal no YouTube com muitos acessos, né? Muito visitado. Ele tem respondido a críticas à psicanálise que foram feitas na revista Questão de Ciência, que é coordenada pela Natália Pasternak, uma epidemiologista que ganhou grande respaldo, pelo menos da mídia recentemente, e com razão, imagino, né, com
uma justificativa em função do negacionismo associado à pandemia. E aí, não sei até que ponto ela participa disso, mas tem sido publicados artigos nessa revista Questão de Ciência, em que, por exemplo, se ataca a psicanálise, comparando a psicanálise a ivermectina e cloroquina. É um recurso retórico pobre, mas que foi abertamente mobilizado contra a psicanálise mesmo, caso. Tá? É um grupo de pesquisadores que defendem algo chamado PEB. Não, PBE. PEB é o que a Maíra, minha esposa, estuda, Política Externa Brasileira. PBE é psicologia baseada em evidências. A Juliana comentou, tem treta com a constelação familiar, mas aí tem com a astrologia, isso a gente já está acostumado. Eu estou comentando a questão com a psicanálise, que ela ficava relativamente a salvo desse tipo de crítica, e o contexto atual, ele favoreceu, ele permitiu que pessoas que já atacariam provavelmente a psicanálise em outras circunstâncias, até por uma questão de disputa de território, de disputa de financiamento, né? Chegou-se à psicanálise com esse jogo básico, eu acho retórico, né, de falar é negacionista, é como se fosse charlatanismo, é como se fosse a cloroquina, é como se fosse ivermectina, etc. Na verdade, todo o pós-modernismo tá sendo, né, incluído nessa discussão, o que é uma pena, porque dentro dessas discussões das teorias da complexidade, das discussões decoloniais que vinham sendo discutidas, você vinha tendo uma concepção cada vez mais inclusiva de diferentes saberes, de diferentes concepções, epistemologias. Né? E aí você tem, por força das circunstâncias, um movimento muito mais exclusivista, muito mais ortodoxo, de conceber, inclusive, a psicologia como algo dependendo de estudos estatísticos e objetivos que comprovem a sua eficácia. Ou seja, desqualificar, inclusive, o caso clínico, que foi tão importante para o Freud. Então, é importante a gente conhecer essa discussão agora, e eu até brinco, né, que por outro lado, com os próprios amigos psicanalistas, algo do tipo, juntem-se a nós. Do tipo, não tentem provar que é ciência, que isso é uma furada. Não tentem jogar esse jogo. Né? Juntem-se a nós, no sentido não de jogar outro jogo, mas de perceber a complexidade das coisas. Porque se você cair nessa conversa, e eventualmente eles precisam cair por razões institucionais, né? Eles estão muito bem situados academicamente, com frequência, e precisam continuar provando para o CNPq e para a CAPES, enquanto existe alguma verba, né, ser disputada, que eles merecem. Então existem razões institucionais para isso, mas às vezes não são só institucionais, tem uma arrogância também, ou tem uma de falar, não, isso é ciência sim, a gente não é astrologia, ou constelação familiar, sabe? Aí a gente já olha assim e fala, não fala assim que você já perde a minha simpatia. Tipo, vamos ser todo mundo amigo, ao invés de falar. Você quer ficar junto com os físicos e os biólogos mesmo? É isso? É psicanálise, biologia e física de um lado. Mas isso, as coisas só chegam nesse ponto, claro, porque o diálogo foi muito empobrecido, inclusive retoricamente. Mas dá uma medida
para mim, pelo menos, né, de como que, se por um lado a gente já está liberado, em um certo sentido, de não tem muita chance de outras práticas, como a astrologia, obterem esse tipo de base em evidências estatísticas e objetivas que está sendo exigido agora, o pedido da psicanálise, e que está fomentando uma discussão em que muitas vezes eles falam, não, tem sim, tem base em evidência científica. E deixando de lado outros argumentos em favor da psicanálise, tanto a freudiana como outras, que envolvem, por exemplo, a questão do rito, né? De como que faz parte desse processo de cura a maneira como ele é ritualizado. Aquilo que envolve transferência, né? Os rituais que favorecem mecanismos de transferência em que você passa a ver de outro jeito aquilo que aquela pessoa diz sobre sua vida, né? Como que você cria determinados mecanismos circunstanciais, pessoais, subjetivos, que sim, né, sabe-se, favorecem processos de cura, de bem-estar, de atenuação do sofrimento psíquico ou de um encontro com algum tipo de orientação na vida, né, de amparo, e por aí vai. Então, a própria psicanálise, ela sempre trabalhou com alguns componentes, né, que ela compartilha com outras práticas, outros saberes, né? Ela tem um aspecto xamânico, por exemplo. É possível fazer essa analogia, só que você não vai fazer ela se você estiver querendo provar que ela é baseada em evidências estatísticas. Então, lógico, a gente precisa continuar fazendo o movimento que teve um passo atrás agora, mas que eu espero que seja momentâneo e circunstancial, de ampliar as nossas concepções epistemológicas, né, aquilo que é considerado conhecimento e saber, sem que, ao mesmo tempo, a gente desqualifique a ciência e o papel e lugar dela. E aí, nesse sentido, vale a pena lembrar, gente, que toda essa discussão da complexidade, ela faz referência geralmente à obra de um filósofo com frequência, né, chamado Alfred North Whitehead, o próprio filósofo da complexidade, que tem uma teoria da ciência e da evolução do conhecimento científico muito interessante, porque ela mantém em aberto a possibilidade de você incorporar cada vez mais saberes, né? O que ele presume, Whitehead, é que isso é uma evolução que vai ter sempre algumas pontas soltas, algumas coisas que não se explicam e que não são excluídas do quadro por conta disso, né? Ele fala a ciência moderna no seu momento mais duro, ela trabalhou muito forte com a noção de inconsistência. Se algo é inconsistente com o nosso conjunto de conhecimentos, algo é excluído da própria noção de conhecimento, de saber, né? Então, um exemplo de inconsistência. Inconsistente com tudo que a gente sabe a respeito da física, que um planeta, não sei quantos planeta pequeno, não sei quantos zilhões de quilômetros, tem uma influência sobre o seu dia a dia, sobre seus hábitos, etc. É inconsistente, não vale. Onde que entra a complexidade? Justamente em relações que podem ser outras que não as relações causais, mais imediatas, outras formas de interação que não sejam explicadas, mas que não sejam excluídas por definição pela questão da inconsistência. Então, por exemplo, se a gente... Eu já escutei isso uma vez ou outra, eu sei com o Antônio também, essa relação entre astrologia e terraplanismo.
Né? O pessoal fala isso, a astrologia é o novo, é terraplanismo, mesma coisa, equivalente. Aí essa hora que você fala, não, pera lá, e puxa o Whitehead. Pelo seguinte, a Terra, você tem as afirmações que são regidas pela ciência, né? Ou seja, a questão da vacina, do remédio X ou Y, se ele funciona ou não para a Covid, isso você tem uma estrutura científica bem montada para responder essas questões, certo? Então, não quer dizer que se você amplia o escopo da complexidade, não quer dizer que você está aceitando determinadas inconsistências, que são provadas como excludentes. Enfim, a Terra é redonda ou a Terra é plana? Você tem como arbitrar isso dentro de um escopo, né? Isso é arbitrável dentro da ciência, e essas duas afirmações não podem coexistir. Elas são mutuamente excludentes. Então, você tem que escolher por uma ou outra. E eu, pelo menos, decidi por uma de acordo com determinados conhecimentos, observações, etc. Agora, se eu digo, por exemplo, ontem o Sol entrou em Câncer e ontem foi o equinócio de inverno, são duas afirmações que podem conviver, porque elas estão operando uma numa chave simbólica e outra num outro plano, onde que tem mais a ver com nossos hábitos científicos. E é isso que o Whitehead chama de um conhecimento complexo, que ele concebe a coexistência de diferentes formas de saber, né? Desde que você não esteja fazendo afirmações que sejam mutuamente excludentes. Então, o que a gente está perdendo hoje em dia, muitas vezes, quando a gente defende uma determinada concepção do conhecimento científico como árbitro para todo conhecimento, é muito daquilo que foi conquistado em discussões filosóficas, em discussões epistemológicas, em discussões teóricas nas ciências humanas, durante muito tempo. Né? E que vinha num caminho que nos permitiria entender linguagens simbólicas, por exemplo, não como algo que fosse se sobrepor, né? Que fosse substituir o nosso conhecimento científico, mas que de repente fosse melhor compreendido, inclusive para se explicar fenômenos intersubjetivos que a ciência, tal como a gente a concebe, não alcança. Né? Porque sempre que a gente entra no âmbito da psique, a gente lida com uma questão que é o fato de que a ciência não alcança esse lugar, que não tem a ciência moderna, né, não alcança esse lugar porque você não tem de largado uma explicação de como que a psique emergiu na Terra. Você tem um gap entre uma série, né, de possibilidades da ciência moderna e aquele momento em que ela adentra um território que ela não sabe nem como que ele veio a existir. E isso não estou falando de Big Bang, estou falando nem como ele emergiu dessas circunstâncias. Então, a psique ou a alma, né, que é o termo grego, né, psique, se referia, ele permanece como um lugar onde a gente pode especular adoidado, mesmo, especular bastante sobre o que se passa com a psique. Né? Porque não tem... e aí a psicanálise pode especular, a psicologia analítica pode especular, né? E aí você tem também, lógico, práticas que são favorecidas por sua pertinência, por sua eficácia, e, ao mesmo tempo, um conjunto de discussões que pode e deve continuar a ser feitas com certa liberdade, considerando não que seja um território sem lei completamente, você tem um ethos envolvido aí, mas é sem leis, é um território sem leis da física, sem leis newtonianas, né?
e, portanto, justamente com algo de misterioso, algo de desconhecido que se preserva e que talvez deva ser preservado. Eu vou mencionar com vocês, então, para a gente encaminhar a... Tô vendo o comentário da Sabrina ali. Um livro que eu gosto muito a esse respeito, que faz um apanhado das tentativas de comprovação científica da astrologia, estatística, objetiva, tanto a do Jung, quanto a dos irmãos Gauquelin, quanto essa dos suicídios. Menciona os estudos do Vernon Clark, que são mais interessantes, porque eles incluíam a figura do astrólogo. Eles são os que obtiveram resultados mais positivos mesmo, envolviam geralmente entregar mapas, né, e um conjunto de características pessoais, ou até mais interessante, casos, biografias mesmo de indivíduos e mapas, e pedir que esses astrólogos fizessem relações. E esses estudos são muito interessantes, embora erráticos também, de maneiras que a gente consegue explicar melhor, porque tem um elemento humano envolvido, forte. Então, teve um astrólogo lá que acertou 70%. Estatisticamente é muito bom, mas depois descobriram que ele tinha errado os 3 últimos de uma determinada série. E ele comentou, né, isso o duplo cego, nem ele, nem o próprio Vernon Clark sabia quais eram os equivalentes. E aí ele comentou, é anedótico, mas é interessante. Ele falou, olha, realmente, os 3 últimos eu tive que fazer no joelho, em 5 minutos cada, porque vocês me deram um prazo. Os 7 primeiros eu usei meia hora para cada. Então, desses 30%, o próprio fato do cara estar cansado no final, né? Ou seja, diz que é uma prática participatória, envolve um elemento humano. Né? Por mais que hoje em dia seja muito mediado na internet, etc., mas né, o que nas ciências humanas, em geral, não envolve o elemento humano? Isso é curioso. Essa história desse cara, inclusive, parênteses, me lembra um colega meu que me contava ter tido problemas já com a avaliação de prova de história, né? Porque ele odiava corrigir trabalhos, ele odiava tanto que às vezes ele abria, tomava uma dose de uísque, um esquinho para dar conta, aquele fim de semestre, ali, o cara, né, chegando no final, ele falou, não, vou tomar um esquinho. E, de repente, na hora das revisões de notas, chegavam 2 alunos e um comentando, professor, mas a gente escreveu basicamente a mesma coisa. Por que ele ganhou 7 e eu ganhei 10? Não, o contrário, né? Por que eu ganhei 7 e ele ganhou 10? Aí disse que ele olhava para uma prova, olhava para outra e só pensava, né? Na dele eu já estava na 3ª dose. Que deixava ele muito mais condescendente, né? Dava aquele, como dizia o Churchill, a humanidade está 2 doses de uísque abaixo do normal. Então, ele depois... Mas é muito que esses estudos do Vernon Clark disseram, olha, você tem um componente humano que ele ajuda nos resultados, mas ele traz uma série de imprevisibilidades, ele traz uma série de fatores que a gente não controla. São psiques mesmo que estão em jogo. E o Geoffrey Cornelius, desse livro The Moment of Astrology, ele é justamente ele faz esse apanhado todo e fala, olha, a gente precisa, ele está falando, né, para outros astrólogos também, a gente precisa conhecer e ter às mãos uma outra concepção da prática, que é a astrologia como arte divinatória, prática, oracular, que é algo que talvez tenha sido, em algum momento do século XX, tentou-se evitar em busca
dessa cientificização. Mas ele falou, olha, isso aqui não é algo que esteja destituído dos seus fundamentos. Eles são outros, mas eles existem. E é justamente o tipo de fundamento que, em última instância, a gente vai encontrar nas reflexões do Jung. Mas vamos ver o que o próprio Cornelius diz sobre isso, que ele tem alguns trechos bem legais. Ele usando, a partir do momento que ele, né, passa a dar exemplos de outras concepções da prática. Ele diz, para as culturas antigas do Oriente Próximo, poucos assuntos de importância eram iniciados sem a invocação dos deuses e a consulta aos auspícios. O uso da divinação, eu traduzi, diferenciei, eu coloquei divinação para diferenciar de adivinhação mesmo. Autorizavam um curso de ação no seu início, ao dar-lhe a sanção dos deuses. Pedir um auspício ou um presságio de boa ou má fortuna era, ao mesmo tempo, tomar uma iniciativa e invocar a orientação dos deuses. A divinação, em nosso tempo, é mais frequentemente descrita como um meio de prever o futuro, mas toda evidência, através de diferentes culturas, indica que esta é uma concepção equivocada da prática divinatória, onde uma eventual previsão é incidental perante a tarefa principal, que é consultar os deuses. O humano encontra coragem e invoca os deuses. O destino é negociável. A atitude correta no ritual divinatório pode, ela própria, ser parte da iniciativa. E aqui duas coisas que eu acho interessante comentar. Uma é que esse movimento que ele está reclamando, né, propondo a própria astrologia, ele nos leva a astrologia de volta para o contato com outras práticas divinatórias das quais, em relação às quais ela tentou se diferenciar. Por exemplo, o tarô, né? A mobilização de recursos técnicos da astrologia e essa esperança ou vontade de ser reconhecida como ciência, eventualmente fez com que os próprios astrólogos se sentissem, né, quisessem se afirmar como praticantes de algo diferente de outras práticas oraculares. O que o Cornelius está fazendo é trazer de volta a astrologia para esse lugar, que envolve um rito, envolve uma consulta e um engajamento ali de subjetividades, né, em torno de uma questão sobre o momento propício, sobre as circunstâncias. É muito interessante isso, porque lembra um pouco, né, você consultar a meteorologia para saber se as circunstâncias são favoráveis para você ir à praia, mas envolve um outro conjunto de questões, né? Não um aparato técnico que a meteorologia implica, mas um aparato psíquico e ritualístico. Ou seja, isso tudo depende de determinados atos e uma determinada atitude. Isso é o que o Cornelius enfatiza no final, né? A atitude correta no ritual divinatório, que me faz lembrar aquilo que o William Connolly, na passagem que eu li de vocês lá no começo, fala de cultivação de um determinado ethos, que envolve generosidade, envolve sensibilidade. Eu acho que todas essas práticas, elas não estão regidas por leis mecânicas, mas envolvem, por outro lado, um exercício da sensibilidade que talvez a psicologia baseada em evidências, a PEB, desconhece, né? E que é fundamental na nossa vida cotidiana, em qualquer circunstância, em qualquer espaço. É uma sensibilidade às circunstâncias.
Você consultar os deuses sobre as circunstâncias é exercer essa sensibilidade e negociar o destino. É outro ponto importante que ele fala. Essa consulta, ela presume que o destino é negociável, ele está em construção, ele está sendo criado e você, lógico, né, tem que... Isso presume uma certa humildade nessa negociação, você presumir que talvez não seja o momento, que talvez você esteja se enganando, que talvez as coisas não estejam ao seu alcance ou, né, no seu controle, tal como você gostaria, presume que existem outros elementos, fatores em ação que não apenas a sua vontade, o seu controle do destino, então tem esse componente. Por outro lado, presume uma negociação, você não está simplesmente querendo saber o que vai acontecer, você está entrando em um diálogo com outras forças, com outras circunstâncias, para dar o próximo passo. E como que isso funciona, por que isso funciona, né? Como que isso tem um locus, um lugar? É isso que justamente o Jung explicou muito bem com a noção de inconsciente dele, né? A psique, que é o lugar onde esses trâmites ocorrem, ela não é algo, ela justamente não é algo que está encapsulado dentro da minha subjetividade. É a minha subjetividade, assim como o William Conant colocou lá atrás, que emerge de um campo intersubjetivo, ou seja, de uma conexão entre diferentes subjetividades individuais. E isso nos dá todo, pelo menos, o fundamento que a gente precisa para imaginar como funcionam presságios, como funcionam as artes divinatórias. E aí eu vou buscar com vocês um trecho em que o Cornelius fala do Santo Agostinho, que foi um dos grandes críticos da astrologia na tradição ocidental, né? O mesmo movimento que instaura ali um monoteísmo mais moralmente rígido, em oposição às tradições pagãs, não por acaso teve como voz principal um grande crítico da astrologia, mas um crítico que na sua juventude foi fascinado com a astrologia, como aliás é muito comum, né? E aí ele cita um trecho das Confissões, na qual Agostinho comenta uma conversa que teve com um amigo vindiciano. Sabemos por ele próprio, por Santo Agostinho, né, que em sua juventude foi fascinado com a astrologia. E esta conversa deve ter ocorrido enquanto ele ainda se debatia com o assunto. Agostinho perguntou como podia ser que tantas coisas pudessem ser anunciadas pela astrologia. O indiciano replicou que a força do acaso, difundida por toda a ordem das coisas, faz com que isso aconteça. Quando o indivíduo casualmente abre as páginas de um poeta que cantou e pensou sobre algo muito diferente, um verso com frequência se destaca, maravilhosamente de acordo com seu problema atual. Não seria de se especular que, por algum instinto superior da alma humana, inconsciente do que se passa, uma resposta tenha sido dada por feliz acidente, não de propósito, mas correspondendo, de fato, aos negócios e ações do demandante? E na sequência desse mesmo trecho, Vindiciano reconhece que ocorrências meramente casuais podem também ser significativas e maravilhosas. Aqui temos um equivalente à sincronicidade de Jung. Essas ocorrências são significativas porque uma certa faculdade da alma, da qual somos inconscientes, o que é o próprio inconsciente, segundo Jung, né, aproveita a ocasião para nos informar de algo que devemos saber. De certa forma, nós já sabemos, né, porque nós participamos dessa psique coletiva. Continuando as observações de Vindiciano, podemos dizer que o inconsciente alcança
a consciência através de símbolos. E isso, gente, é o que o próprio Geoffrey Cornelius, ao comentar o Jung, chama de sincronicidade 2. Na obra do Jung, porque boa parte das reflexões dele sobre sincronicidades partem desses estudos objetivos, estatísticos e impessoais. E aí confunde um pouco a própria concepção de sincronicidade, sendo que o que ele chama de sincronicidade 2, ou o segundo momento da obra do Jung, é essa concepção que se encaixa tão bem, né, na concepção de inconsciente do próprio Jung. O Antônio falou ali do estalo, né, de algo, de quando algo relevante. É até curioso, porque o exemplo famoso do Jung de sincronicidade, ele é muito caricato, muito anedótico. A história de um besouro. A paciente falou de um besouro e tinha um besouro. Um besouro que não era natural daquela parte da cidade ou do país, algo assim. É muito curioso, porque a gente, e ele também, com certeza, né, teve experiências muito significativas daquilo que ele próprio chama de sincronicidade. É curioso isso, gente, porque quando a gente lida com a astrologia, você precisaria encaixar nisso, tipo, computador deu pau, Mercúrio retrógrado, sincronicidade. É isso que está valendo. Então, inclusive, algo que parece muito extraordinário pode se tornar ordinário na vida de muita gente, como parece ser para a Janina, por exemplo. Né? Sheiko. Mas é esse o ponto, sim, e ao mesmo tempo é algo que exige muito em termos do cultivo de uma determinada sensibilidade, de uma determinada atitude, de um ethos que essa outra epistemologia sugere e pede. Né? Tudo aquilo que é provado cientificamente ou que envolve determinados paradigmas científicos modernos acaba deixando de lado a dimensão ética, ou ela se restringe a seguir a ciência, e ponto. Né? Só que a gente sabe que a gente lida na nossa vida, na nossa experiência, com um conjunto absurdo de questões morais, éticas, que demandam uma certa humildade e, eventualmente, essa consulta para saber aquilo que é o que é certo fazer. Né? Existe esse hábito, essa prática de consultar os deuses, consultar os astros, consultar as cartas. Ele, ao mesmo tempo, exige e alimenta uma determinada atitude diante do mundo, que é uma atitude de atenção, uma atitude sensível às circunstâncias, e que você pode, por exemplo, não ter se você concebe o mundo como um território desencantado que está ali disposto para o seu lucro, para a sua conveniência, para a sua conquista. Né? Então, você fazer essa consulta é presumir que o mundo é povoado. Você está lidando com entidades, com forças, né? Outras que você não identifica, mas que se manifestam. Então, não identifica com os olhos necessariamente, mas que se manifestam através de... E aí você não precisa também reinventar a roda. Se manifestam através de algumas práticas que estão aí, como o tarô, como a astrologia, como a constelação, e por aí vai. E, eventualmente, uma ou outra,
né, com a qual você tem uma experiência. Isso é altamente inclusivo. Acho que não é para... Não cabe excluir nada por princípio. O que a gente discute muito são as questões éticas, práticas envolvidas, né? Que, enfim, naquilo que envolve astrologia e práticas divinatórias em geral, é sempre um assunto interessante também, pelo fato de você não ter lastro institucional, pelo fato de você não ter associações com assistentes, né? Mas isso é um outro assunto já. Excluir. Vanessa disse que o ponto é que, por um lado, quanto mais gente tem acesso, mais existe gente para apedrejar. O senso comum ataca às cegas. Como terapeuta de qualquer área se protegeria quanto a isso? Pois é, Vanessa, eu não sei. Eu tenho amigos, né, que inclusive dependem e praticam a astrologia, uma base mais diária, e eles lidam com situações difíceis. Envolvendo a internet, envolvendo... Mas, por outro lado, também porque alcançaram alguma projeção. Eu particularmente, por mais que eu entenda e suponha, né, esses riscos, a minha experiência, o meu sentimento, pelo menos, é que como está lá, uma atitude correta, por princípio, ela evita alguns problemas. Não todos, não vai estar livre, mas você alimenta determinadas oposições dependendo da sua atitude, por princípio. Assim. Então, se você começa a pensar de uma maneira excludente ou defensiva, combativa, às vezes já atacando os seus possíveis opositores, eu sinto isso quando eu escrevo sobre astrologia, num post que seja, ou converso. Existem determinadas atitudes que fomentam, né, situações que eu talvez pudesse ter evitado. Às vezes eu sou motivado, aconteceu já de eu ser motivado por uma certa raiva de alguém, de alguma situação, e escrever sobre aquilo. E dá errado. Sabe? Não quer dizer que, lógico que em determinadas situações, a própria Janina, a Olga Tokarczuk fala disso, quando ela fala sobre os ossos do morto. A raiva é um sentimento muito importante, significativo, que precisa ser mobilizado. Mas a gente sabe, aí tem essa sensibilidade a diferentes atitudes. Não quer dizer que essas reações vão ser culpa ou vão estar atreladas sempre a uma atitude incorreta, mas alguma coisa ajuda. Não, se não tudo, você saber, né, que, por princípio, você não está praticando essas exclusões e ataques. Eu acho que, por exemplo, conversar... Eu não gosto muito, por exemplo, só para falar... não sou fã. Eu entendo... O Christian Dunker, por exemplo, é um polemista. Ele tem feito esses vídeos para discutir com a PEB, se vocês quiserem ver, tá lá, ele fez vários já, defendendo a psicanálise, mas, e como polemista, ele está fazendo o trabalho dele, inclusive do ponto de vista da performance. Mas ele, às vezes, começa com uma retórica meio didática, porque está falando com jovens, etc., e lá pelas tantas ele tá meio que humilhando os meninos da, da PEB, que, sei lá, são novos mesmo, eu vi os vídeos. Não é que você precisa ser condescendente, a atitude correta é sempre difícil.
E você fala, são novos, você começa a incorrer em uma certa condescendência, não é isso. Não precisa ser didático. Mas aí entra, né, a maneira como cada um exerce. Eu já tive mais questões com isso, envolvendo escrever sobre astrologia, praticar, fazer consultas. Mas a maneira como, para mim, pelo menos, as preocupações diminuíram um pouco, foi através de cultivar uma determinada atitude. Mas lembrando sempre, né, que para eu não sou um caso, eu, a maior parte do tempo, estou lidando com outros assuntos, aí tem que conversar mesmo com quem. Eu tenho amigos, né, que são astrólogos praticantes há mais tempo e que lidam com situações mais chatas mesmo, que essas e com preocupações. Que são totalmente pertinentes as preocupações. Embora, assim, por outro lado, é um pouco isso que o Leandro falou. Você tem um momento, pelo menos a médio prazo, de alguns anos para cá, ou esse século que seja, de uma certa expansão, de uma certa abertura de possibilidades. E com isso vem questionamentos. Agora, tem esse outro aspecto também, né? E esse é um ponto que eu faço sempre questão de tocar nessas discussões. Não tem ninguém financiando pesquisa em astrologia. Então, eu não enfatizo muito esse ponto, porque também não quero falar que enfatizar tipo a pesquisa em letras, a pesquisa em antropologia, né? Então o foco deveria ser esse. É sempre complicado, né? Porque é como se você estivesse dando um ar de independência à astrologia, que a antropologia, só para chegar, não tem, que essas merecem, né? Eu não estou querendo que, eu estou querendo que em algum momento, o ideal, a astrologia obtivesse também. Eu não estou querendo que a antropologia, os historiadores, os críticos literários passem a viver como os astrólogos e possam ter esse argumento. Né? Já é quase o que está acontecendo, em certo sentido, mas é circunstancial. E eu espero que a pesquisa volte a haver financiamento para pesquisas que não se adequam a um paradigma científico, mas não são tão escandalosas diante dele. A astrologia tem um escândalo, um certo escândalo, né? Como outras práticas. Como algumas práticas, outras não têm. Elas conseguem passar ao largo, parecer menos frontalmente confrontadoras dos paradigmas vigentes. E aí, voltando à questão do Guilherme, tem algo de infantil nesse cientificismo e tem algo de regressivo também em relação às nossas noções de controle, acho que de controle, sobretudo mesmo, e de independência em relação ao ambiente. Né? Fatores ambientais, fatores externos, fatores. Toda vez que alguém ri, porque o signo, né, descreve alguma coisa da personalidade dessa pessoa que de repente faz sentido, para mim o movimento principal não é o que aquilo está afirmando, mas o que isso está negando. Afirma muito pouco do ponto de vista de qualquer estrutura de conhecimento, mas nega a exclusividade de um determinado conhecimento. Isso para mim é o suficiente. É muita coisa, é muito bom. As pessoas rirem porque o signo se reconhece nos seus signos, já é muita coisa no sentido né, de repente, entenderem ou assumirem que existe um campo enorme de possibilidade de compreensão da vida. Então, tem um aspecto destrutivo nesse riso, né, de um certo desconforto com determinados ideais de autonomia, independência e controle,
que é muito importante. Eu acho que é o ponto principal. Então, eu acho que... Guilherme, você, né? O Leandro já tinha falado, não sei se voltou agora. Só para eu não precisar digitar, é Claro. que isso tem tudo a ver com mudança climática, assim, porque as mudanças climáticas começam a movimentar determinadas estruturas que as ciências naturais tinham como verdades. Você pode ver sempre que começa a sair notícia de comportamentos estranhos em animais, por exemplo. Pois é. Não, totalmente. Eu acho que você ter comentado isso, porque faz a ponte, voltando um pouco ao livro da Olga. Essas coisas estão muito interligadas desse livro. Acho que ele veio muito a calhar para o momento, para manter essa discussão viva, porque se por um lado, né, ele acaba atribuindo à própria Janina a ação, e não aos animais, por outro lado, existe a sugestão, uma compreensão dela como Medeia, como representante né, de uma tradição, de um arquétipo, e por aí vai, que, olha, os animais estão aí nessa história também, né? Quem nos garante que ela também não está movida? Se essa simpatia pelos animais, essa afinidade que ela sente pelos animais em si, já é um sentimento, um motor no qual os animais estão envolvidos, né? Não é simplesmente um humano defendendo, se vingando, né, dos homens de uma natureza indefesa. É a própria natureza através dela, uma vez que ela faz parte, junto com os outros animais. E a crise climática, sem dúvida, está trazendo isso tudo à tona, a questão climática, e aí o livro do Connolly, muito interessante nesse sentido, porque já é um livro que trouxe para a teoria da história essas discussões, né, do clima, da humanidade como parte de um cosmos de forças em interação, em conflito, envolvendo os animais, envolvendo micro-organismos, envolvendo os astros, e por aí vai. E reforça um pouco essa noção de que o campo psíquico não é uma cápsula que existe em cada um de nós. Isso é importante. Não é cada um tem a sua psique. Cada um seria uma manifestação da psique, do inconsciente, né? Uma versão de consciência do inconsciente como um todo. E é por isso também que eu acho que o Jung tem sido tão retomado, tão lido, porque a teoria dele se adequa muito bem a esse tipo de coisa. Não só, de certa forma, manifesta essa concepção, como, por outro lado, quando você chega nessas teorias da complexidade, o Jung, que inclusive acompanhou, né, com muito entusiasmo a física quântica, escreveu com Wolfgang Pauli, que foi um físico vencedor do Nobel. De certa forma, o conceito de sincronicidade, que é uma relação não causal entre dois fenômenos, ele é ilustrado muito bem, ou expresso, pela percepção, pela descoberta de partículas adjacentes na física. Inclusive, o verbo constelar, eu já usei isso para explicar esse verbo, ele é muito bem explicado e ilustrado por esse fenômeno, que são a maneira como duas partículas que têm uma relação de base, né, elas afastadas em muito... afastadas no... afastadas...
desculpa, afastadas no tempo e no espaço, né, por muitas distâncias, de repente mostram comportamentos semelhantes, síncronos, não causados, mutuamente causados, mas síncronos. Ao mesmo tempo, elas realizam movimentos iguais. Isso vem da física. Agora, é muito importante, sempre que a gente entra nessa discussão, não ficar querendo mobilizar a física quântica para tratar de outros fenômenos, porque ela tem um território também ali muito específico, metaforicamente, analogicamente é interessante, né? Mas a psique continua sendo um território absolutamente inalcançável pela física, inclusive. Né? Pelo menos eu entendo assim, é até onde eu chego. O Guilherme comentou Hyper Objects, Timothy Morton. Totalmente. E você me fez lembrar de um outro livro legal, interessante, que é um sobre mística e... Gente, como é que chama? Esqueci. Tá pifando já minha psique aqui. As relações estão... Tá perdendo contato com... Mas tem um componente místico nisso tudo que é importante, tá, gente? Sobretudo nessa capacidade da poesia de romper com determinadas estruturas de conhecimento, de epistemológicas, etc. Eu acho que o riso, a poesia, e a mística, em geral, compartilham esse primeiro movimento de primeiro desmontar as nossas estruturas subjetivas. E já é bastante coisa. O misticismo, ele primeiro afirma um mistério, ou seja, que existe algo de desconhecido, algo de inalcançável. Com o tempo, as experiências místicas podem se desdobrar em sistemas lógicos, em sistemas ideológicos, em sistemas religiosos. Mas, na origem, a experiência em si de sincronicidade, da beleza, o amor, são experiências que desestruturam, né, as nossas previsões, etc. Até por isso que a ideia de mobilizar a astrologia como previsão eu acho divertida e gosto, mas na origem tem a ver muito mais com descontrole do futuro do que com a possibilidade de prevê-lo e controlá-lo. E, ao mesmo tempo, uma percepção de que no presente as coisas estão interligadas, entrelaçadas. Você faz parte, né, de um conjunto de coisas. Gente, só para encerrar, então, deixa eu buscar aqui a última citação da Janina, que vai nos dar o mote para a próxima aula sobre a história da sua vida. Alzinha, ela diz, foi por esse caminho que saí de lá, deixando a casa para os mortos. Esperei no galpão do professor até que escurecesse. Tinha comigo apenas os objetos mais importantes, minhas anotações, as obras de Blake, os remédios e o laptop com a minha astrologia. E as efemérides, claro, para o caso de acabar em uma ilha deserta. Quanto mais me afastava da casa, atravessando a neve rasa e úmida, mais a alma ficava aliviada. Na fronteira, olhei para o meu planalto e me lembrei do dia em que o vi pela primeira vez. Fiquei encantada, embora ainda não soubesse que um dia moraria lá. O fato de não termos consciência do que vai acontecer no futuro é um erro terrível na programação do mundo. É algo que deveria ser consertado na primeira oportunidade que surgir.
Enfim, isso aí já é assunto para a próxima aula. O que ela está falando aí dessa consciência do que vai acontecer, o que isso muda em relação ao tempo. Esse é o assunto do História da Sua Vida, né? E a gente vai fazer, né, a discussão em torno de uma das frases mais famosas e eu acho que de fato mais importantes do Jung, aquela ideia de que o livre-arbítrio é a possibilidade, a capacidade de fazer com satisfação aquilo que você tem que fazer de um jeito ou de outro, de todo modo. Tem algumas traduções, alegria, satisfação, tem, deve, isso tudo são detalhes interessantes. O deve aí não é moral, ele é muito mais estético, em um certo sentido, é aquilo que você faz, tem que fazer no roteiro da sua vida. E encarar com satisfação esse roteiro, esses movimentos propícios ou necessários, ou, enfim, inevitáveis em um certo sentido, é o ponto. É um pouco a história da tradutora, a história da sua vida. Como que ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer ou vai fazer com satisfação.